dela. Vai fazer tudo, né? Eu já vou fazer um tratamento, né? E eu quero saber se o tratamento tem um tempo determinado para terminar, porque eu tenho bronquite, né, asmática, e tem um tempo assim para terminar? Oi, tudo bom, Alessandra? Muito obrigado aí pelo seu comentário, uma das pacientes do projeto, se trata conosco. Então, a bronquite, a asma brônquica é uma doença que ela pode levar você a ter um problema chamado remodelamento brônquico. O que significa isso? Significa que seu pulmão ele vai perdendo a elasticidade, ele vai perdendo realmente a sua formação original, a sua formação normal, aquela formação que você nasceu com ele, e ele vai ficando mais rígido, mais endurecido, né? E que, de certa forma, o importante é nós evitarmos esse problema chamado remodelamento brônquico, que seria um endurecimento do pulmão. O grande problema da asma é esse. Então, a asma acaba sendo um tratamento de longo prazo, justamente por causa disso. Agora, o que a gente vai fazendo é retirando a medicação aos poucos, ou seja, a gente inicia com uma abordagem terapêutica grande, né, com corticoide inalatório associado ao broncodilatador de longa duração. Em alguns pacientes a gente faz o inibidor de leucotrieno para controlar aquele processo inflamatório que é o montelukast, né? Também damos uma abordagem especial às vias aéreas superiores, ao nariz, ao seio da face, à garganta, e que de certa forma isso ajuda também o paciente não ter mais crises respiratórias pulmonares, né? E com o tempo, com o uso da vacina, que a gente vai introduzindo as vacinas devagarzinho, e a vacina ela vai dessensibilizando o organismo, ela vai ensinando o organismo a não ter mais o processo alérgico, e a gente vai retirando então aquelas medicações que o paciente está fazendo, acompanhando sempre com a nossa prova de função pulmonar, né? Lembrando que nós temos um serviço de prova de função pulmonar, que até então era gratuito, mas nós perdemos o patrocínio por causa do Covid-19, porque tudo ficou parado, né? Estamos tentando um patrocínio para o ano que vem, mas a gente sempre fazia as provas de função pulmonar, onde o paciente que ia melhorando o quadro da asma, a gente fazia a prova de função pulmonar após a avaliação do médico, e a partir dali a gente sabia quando ir retirando a medicação até manter o mínimo de medicação possível. Certamente existe um prazo, não um prazo, mas existe um tempo a ser feito em relação aos remédios para a asma, para a bronquite, mas esse tempo costuma ser muito longo, porque a gente precisa muito devagar retirando a medicação para não causar prejuízo ao paciente. Lembrando que o grande problema do paciente asmático é quando ele exacerba, é quando ele tem a crise. A crise é que é o grande problema, porque não é só a questão da crise, mas quanto mais você exacerbar a sua asma, maior chance você terá de ter o chamado remodelamento brônquico, ou seja, a substituição do tecido normal do seu pulmão por um tecido fibroso, por uma cicatriz, e isso leva então a uma diminuição da expansibilidade pulmonar. Nossa grande preocupação é essa, não ter crise, para não ter remodelamento brônquico, e a gente ir retirando a medicação devagarzinho, com segurança, com parcimônia, com responsabilidade, para não trazer uma coisa pior para o seu organismo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, conte sempre com a gente, tá? Se você precisar fazer uma nova pergunta, por favor, manda uma mensagem de texto, pode até mandar um vídeo para a gente, 21 99374 2042, coloca um videozinho lá, manda para a gente que a gente responde você. Obrigado, um abraço.